Paz do Senhor Jesus, amados, amadas do Senhor, que esta tarde venha trazer paz, harmonia, esperança, que nós possamos ser alcançados por este ser que é tudo em nós, que é o Espírito Santo da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de fortaleza, esse Espírito que nos traz paz, não é verdade? Que nos traz a certeza do amanhã, este Espírito que nos promove entendimento suficiente para andarmos de cabeça erguida, adorando o Ser Supremo que é Jesus Cristo, entendendo que para nós há um lugar separado, preparado para uma eternidade de glória. Estamos hoje celebrando, irmãos, um dia muito especial, domingo de Páscoa, em que as famílias se reúnem e compartilham de uma comunhão especial, evidenciando o amor que os entrelaça, os une. E entendemos claramente que o Deus Santo, o grande e o eterno, ele é o motivo desta união, deste amor evidente em nossa vida. Desde já quero partilhar a minha alegria em poder estar com alguns irmãos já nos acompanhando, já partilhando este momento, irmão Martinho Carneiro, Martinho dos Santos Carneiro. Martinho, Deus te abençoe. Deus que pode, venha alcançar a sua família, te iluminar de uma forma especial, que seja uma manhã de conquistas para o amado, para a sua família, para a sua casa, que seus filhos sejam alcançados pelo amor de Deus de uma forma tal que venham ver a providência do Eterno sobre a tua casa. Roberta Kelly, amada, Deus te abençoe, querida. Que alegria, poder estar cotidianamente conosco. Para nós é um motivo de grande alegria poder partilhar deste momento com a irmã, tá bom? Eu desejo do nosso coração é que esse domingo seja um domingo especial para a irmã, para os seus familiares, este domingo em que nós celebramos a comunhão com Cristo, a ressurreição de Jesus, digamos assim, o estabelecer da esperança para a humanidade. Quero partilhar com a irmã os votos celestiais para a tua vida, que são, como diz Jeremias, capítulo 29, o versículo 11, que o que Deus tem para ti, a vontade dele para você é de bem, não de mal, para dar o fim que a irmã deseja, juntamente com a sua casa, que a irmã possa ser alcançada de uma forma muito especial nesta manhã. Aliás, nessa tarde, já começamos a tarde, 4 minutinhos, o meio-dia e 4 minutinhos. Então, que você possa ser alcançada, amada, juntamente com todos os seus familiares, pela presença do Eterno Deus, tá certo? E hoje nós temos algo muito especial para tratarmos. Nós estaremos fazendo menção do que nós estamos celebrando, porque muitos, às vezes, até partilham deste momento. Muitas vezes nós ouvimos o mover das pessoas no que concerne a Páscoa, no que concerne ao sacrifício vicário de Cristo, Então, esta presença tão gloriosa em nossa vida do Ser Supremo. E às vezes nós não mencionamos o que foi feito para que isso seja uma realidade. Irmã Elizabeth, Deus te abençoe, minha querida. Que alegria tê-la conosco. Sinta-se abraçada por mim, pelo Espírito Santo. Amém. Então, muitas vezes nós olhamos este momento que nós temos vivido, em que muitas pessoas começam estar em família. Diaconisa Daniete, Deus te abençoe, minha querida. Dá um cheiro no Naó por nós. Que alegria tê-las conosco. Então, irmã Fran, Deus te abençoe grandemente. Muitas pessoas já estão conosco. Glória a Deus. E nós muitas vezes, irmãos, começamos a olhar este momento que nós estamos celebrando agora, A ressurreição de Cristo. Glória a Deus. E é festa realmente, é um motivo a ser lembrado. Não pode cair no esquecimento, até porque, se nós observarmos, sem o sacrifício não haveria verdadeiramente festa, motivos para celebração, não é verdade? E uma das coisas que Deus nos dá nesta tarde é algo muito interessante. Deus nos deu um tema muito forte, irmãos, para nós conversarmos acerca disto nesta tarde. E nós vamos estar apenas citando textos bíblicos e comentários em cima dos acontecimentos. Nós vamos estar trazendo um relato, podemos assim até apresentar em cerca de tudo o que está acontecendo. Vamos tomar como base o Salmo 22,
né? Mas também estaremos fazendo uso de outros livros, e você, eu já lhe convido, né, neste começo de live, para que você tenha ao alcance das suas mãos a Bíblia Sagrada, um papel, uma caneta, para que você possa estar anotando ali as referências e você possa estar depois olhando a grandiosidade do feito de Cristo, do que Cristo fez por nós, não é? E o tema dessa tarde é um tema muito forte. Não posso apenas participar da ceia, tenho que recordar. É o tema de hoje. Não posso apenas participar deste dia, eu tenho que recordar. Este dia é um memorial. Este dia precisa ser lembrado, ensinado, transferido para as gerações que estão vindo. Nós necessitamos ter em nossa mente, em nosso coração, a percepção do que realmente aconteceu. E não há outra forma de nós assim estarmos a par de todo o contexto, né, de existência da atual graça que recebemos, sem antes nós não olharmos para o sacrifício, para o trabalho executado, para a ação que foi feita da parte de Deus, né? Desde a escolha, que eu creio, sem duvidar em meu coração, que antes mesmo que o Filho de Deus, o Senhor de toda a glória, se fizesse homem e habitasse entre nós para passar pelo processo da justificação, eu creio que o coração do Deus Pai já sentia, né, já pesava pelo feito que havia de acontecer, não é verdade? Meu amigo, meu irmão, Wagner, seja abraçado por mim, meu irmão, que alegria tê-lo conosco, cheiro no teu coração, filho. Então que você possa, amado, nesta tarde, né, estar comigo, sendo transferido para o contexto do acontecimento. Irmão Caio, Deus te abençoe, filho, que alegria, dá um abraço em seu pai, na mamãe, tá certo, no Miguel, sintam-se todos abraçados por nós. Então eu convido você, irmãos, a mergulhar comigo, tomando como ponto de orientação esse tema que Deus me deu, que eu não posso apenas participar da ceia, ou deste dia, ou desta comemoração. Preciso sim, eu tenho que recordar, eu tenho que lembrar, eu tenho que deixar descer ao meu coração o que realmente aconteceu. Cantora Gersonita, Deus te abençoe, minha querida, dá um cheiro no esposo por nós. Então que nós tenhamos, irmãos, a percepção, a sensibilidade de estarmos sim em família, de estarmos sim celebrando este momento, de estarmos sim partilhando da comunhão com as pessoas que nós amamos, sim, com certeza, isso é um reflexo do que aconteceu. Mas nós não podemos deixar, nós não podemos permitir que o sacrifício, que o trabalho que foi feito, que a ação do Eterno seja anulada ou passado desapercebido. Que este não seja apenas um dia de confraternização e de um almoço abençoado em família, uma janta natalina, pascual ou algo desse tipo. Não, amados, que se vá além disso, que tenha um conjunto de tudo isso, o confraternizar, o amor celebrado, o confessar aos amados, ao que está ao nosso redor, a importância que eles têm, até porque entendemos pela própria palavra de Deus que nós temos que levar adiante aquilo que recebemos, que foi o amor sincero que veio do Pai. Então que nós tenhamos esta visão, este entendimento, que é um momento de confraternização, é um momento de partilhamento, é um momento, de nós nos abraçarmos em família ou entre amigos, mostrando a veracidade do fato que foi exercido, que foi feito, o trabalho que foi feito, e compartilhando deste amor tão bonito, mas deixando sempre, realmente, verdadeiramente em evidência quem possibilitou este momento ser uma verdade. E no Salmo 22, versículo 1, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou se você está sem a palavra ao alcance da tua mão, que você possa anotar esse texto, para que você vá juntamente conosco, se apegando à visão que o Espírito de Deus tem descido ao nosso coração nesta tarde. Nos diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido?
Amados, quando eu olho esse texto do Salmo 22, versículo 1, eu já posso visualizar, eu já posso entender, partilhar, participar, sentir o que o meu amigo Jesus Cristo, ele passou, não é? Amigo amado, Dejaci, Deus te abençoe, querido, prazer tê-lo conosco. Esse texto do Salmo 22, ele começa falando no pior momento da vida de Cristo. Talvez você comece a olhar para o sacrifício de Jesus e o teu entendimento venha a ser o pior momento de sua vida, naquele momento em que ele foi ali tomado pelas mãos dos soldados e já sendo levado de forma humilhante à presença das autoridades maiores. Talvez você olhe como sendo o pior momento da vida de Jesus, em que ele começou a ser chicoteado. Talvez você comece a olhar como sendo o pior momento da vida do mestre, em que, naquele momento em que as pessoas que ele tinha amado, que ele amava, que ele curava, que ele ensinava, maniavam a cabeça e zombavam dele. Talvez você tenha olhado para o pior momento da vida de Cristo e no teu entendimento foi aquele momento em que os cravos perfuraram os seus pulsos e seus pés. Talvez você tenha olhado como sendo o pior momento da vida de Cristo, aquele momento em que alguém, usado pelo próprio adversário, pega aquela esponja com vinagre e coloca-lhe nos lábios para que tomasse, naquele momento tão difícil, a substância que ele não esperava. Talvez você ainda olhe com o olhar de que o pior momento da vida do nosso amado Jesus Cristo foi quando aquele que estava ao seu lado, zombando dele, chega ao ponto de dizer: se tu és filho de Deus, salva-te e salva nós. Mas neste momento eu quero chamar a você este início do Salmo 22. E neste texto você vê Jesus Cristo fazendo menção de um momento que eu particularmente tenho pelo pior momento de sua vida, quando ele buscou, quando ele procurou, quando ele tentou sentir o Pai e não conseguiu. Quando ele se deparou no alto de uma cruz, passando por todos os flagelos dos quais já havia passado, mas ele sabendo que cada vez que ele andava pelas ruas de Jerusalém e o seu sangue era derramado, cada vez que o chicote tocava-lhe a pele e a dor vinha sobre ele, cada vez que ele, sem poder evitar, humanamente falando, sentia as agrulhas daquela aflição. Mas esse salmo, no início de sua declamação, de sua exposição, da sua revelação, do seu esclarecimento, ele traz, na minha humilde concepção, o pior momento da vida de Cristo, em que ele, no alto daquela cruz, ele começa a olhar e tentar sentir a mão do Pai, e ele não consegue ver, e ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Naquele momento, irmãos, entendemos claramente que foi a hora em que os pecados, em que as dívidas, em que todo o processo de culpa recaía ali sobre os ombros. Entendemos, olhando Isaías capítulo 53, o versículo 6, nós vemos nesta exposição desse texto um momento em que Cristo teria que absorver, que pegar, que ser realmente, digamos assim, receber todo o contexto de dívida sobre sua vida, para que ele pudesse justificar. Naquele momento ele tinha que dizer: olha, por tudo isso que está sobre mim agora, eu derramo o meu sangue como forma de pagamento. E nós vemos no versículo 6 do capítulo 53 de Isaías, quando ele diz: e todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Aí vem o ponto que eu vos falo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Deus, na sua santidade e pureza, neste momento vira as costas para seu filho. Entendo que ele não pôde suportar olhar, ver, vir sobre o santo, o seu ungido, o seu filho, o seu melhor, recebendo tudo que era para mim e para você. E neste momento, ele não olha, ele não partilha daquele momento, e Cristo ali brada: Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero convidar você, amado, amada do Senhor, a poder introduzir-se neste contexto que eu vos falo, que pelo Espírito de Deus desce ao meu coração esta visão, em que naquele momento nem mesmo Deus pôde ficar ao lado do seu filho por conta do nosso pecado. Eu e você submetemos o Rei de toda a glória a uma situação de total isolamento. Nós o colocamos, irmãos, numa situação de total condenação, porque nós, pelo nosso pecado, assim o fizemos. Ele se entregou a si próprio. Ele se doou. Então, neste momento, ele olha para si. E com certeza ele não vê ninguém. Ele não vê a mão provedora. Ele não vê o ombro amigo. Ele não vê verdadeiramente, amado, a força necessária para continuar a subsistir. E nós entendemos que, dentre o contexto daquele momento, ele começa a desejar, ele começa a querer, ele começa verdadeiramente, amados, concluir aquele projeto que era de suma importância para que a humanidade não perecesse. E aí nós vemos, contemplamos, evidenciamos e participamos deste grande projeto que foi feito por Deus para dar certo. Quando você começa a olhar o Salmo 22 ainda, o versículo 6 ao 8, você vai encontrar a seguinte mensagem: Mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Este versículo 6, o Senhor, é uma palavra profética que o salmista foi usado pelo próprio Deus para deixar algo escrito com 1 milênio antes de acontecer, 1000 anos antes do acontecimento, mas passou exatamente o sentimento que existiria no coração do Senhor. Ele não se considerava homem, porque olhava para si e nada tinha que promovesse algum prazer. Ele próprio considera-se verme. Amados, que palavra forte. O versículo 6 do capítulo 22, do livro 22 dos Salmos, nós encontramos: Mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Ele encontrou sobre si toda a ingratidão de uma nação. Toda uma ingratidão. Imaginemos nós, ele estando ali no ponto mais alto daquele monte, e olhando de lá, com certeza, irmãos, ele visualizou diversas pessoas que haviam sido curadas por ele. Ali uma nação que havia sido ensinada, uma nação que havia recebido as boas novas de salvação. E ele estava por aquela mesma nação condenado. E quando eu olho este momento, este contexto dessa história, que é a verdade da minha e da sua existência, eu vejo um homem que se entrega de corpo e alma, que não tem reservas, e vendo a sua vida se escapar por entre os dedos, e entende com uma visão de Deus em sua própria vida, que estava prestes a cumprir as determinações do Pai, para que aqueles que estavam diante deles, pecando contra ele, que havia crucificado, que havia negado, que havia levado ele àquela situação de condenação, ele seria o mediador. Ele seria aquele que ia interceder, que ia ficar na brecha, que ia ser o justificador daquele povo que estava diante dele. E quando ele deixa claro a necessidade daquele povo receber o perdão, mostra verdadeiramente a qualidade do amor que ele trouxe a nós.
do amor que Ele nos revelou. Por isto, neste domingo, estejamos partilhando da comunhão com os nossos familiares, com os nossos amigos, almoçando e até mais tarde jantando. Na minha igreja hoje haverá a ceia do Senhor. Graças a Deus as igrejas foram reabertas. Nós vamos ter os cultos presenciais. E este primeiro culto será um culto de ceia, de adoração ao nosso Deus. Então nós vamos aproveitar aquele momento com a permissão do Senhor. Não apenas para rever os irmãos, que há muito nós não temos a oportunidade de estarmos juntos, não é? Mas para estar ali celebrando vida, vitória em Deus. Celebrando um sacrifício que foi feito. Celebrando um trabalho difícil de ser cumprido, mas que foi exercido, que foi cumprido pelo Deus que nos ama. E quando você olha o versículo 7 do mesmo livro 22 dos Salmos, você vai encontrar: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, o versículo 8, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Salmo 22, versículos 7 e 8. Quando você vê Mateus, capítulo 27, versículo 39 e 40, você vê algo muito interessante. Você vê a confirmação de uma palavra de quase mais de 1000 anos. De uma palavra de mais de 1000 anos. A execução. O Deus que prometera fazer no Salmos 22, Ele está cumprindo em Mateus 27. E o versículo 39 e o 40 nos diz: e os que passavam, blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Este Salmo 22, o versículo do 6 ao 8, ele diz o sentimento não de Cristo mais, mas das pessoas que estavam diante de Deus e o que iam fazer. Até o fato de menear as cabeças, eles passarem balançando as cabeças e falando, zombando do Mestre. Mais de 1000 anos depois, até a forma das pessoas que passavam diante da cruz de Cristo, olhando para Ele, até a forma como zombariam, como que eles tinham lido os Salmos 22, versículos 6 ao 8, e olhando ali como script, eles iam copiando, ou pelo menos evidenciando o que estava escrito, porque da mesma maneira com que foi escrito nos Salmos 22, versículos 6 ao 8, você vê o relato de Mateus 27, versículo 39 e 40. É a cópia, é a mesma coisa. O acontecimento que Deus falou que haveria de ter. O que é que eu encontro dentro de tantas informações, dentro de tanta verdade, que nada, absolutamente nada, que estiver escrito deixará de ter cumprimento. Eu quero neste domingo, irmãos, em que nós estamos fazendo menção desta data tão simbólica, tão importante, tão ímpar, você também entenda que o Deus da palavra cumprirá cada ponto, cada vírgula que aqui está escrito. Eu quero vos participar que o sacrifício de Cristo não foi para nos dar a vitória aqui na terra, ainda que Ele assim o faça. Isaías 1,19 diz que o melhor dessa terra é para mim e para você. Mas o projeto principal de Cristo não consiste na terra. Uma das coisas que eu gosto muito de observar na palavra de Deus, irmãos, quando você vê 1 Coríntios, você vai ficar meio que estarrecido, né, quando nós observamos o capítulo 15 e o versículo 19, você vai encontrar algo muito interessante, diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Os mais miseráveis. Ou seja, quando eu olho o que está escrito na palavra de Deus, eu faço menção do que Deus determinou que teria que acontecer. E revelo-vos
com certeza baseado em fatos concretos, existentes, confirmados, que tudo que Deus falou acerca do sacrifício, da justificação em Cristo Jesus se cumpriu. Nada, absolutamente nada, uma palavra sequer, irmãos, passou sem cumprimento. Até a forma das zombarias que fizeram ao nosso amado, que está relatado no Salmo 22, que está relatado em Isaías 53, você vê o cumprimento nos evangelhos, mostrando que até a forma como as pessoas, até a forma física, os gestos físicos foram relatados e se cumpriram. Apareceu quem o fizesse exatamente como Deus determinara em sua palavra. E se você observar ainda Lucas capítulo 23, versículo 39, diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Encontramos aqui, irmãos, um relato da luta, um relato, irmãos, da dificuldade, um relato da tentativa também, que o adversário, de todas as maneiras, tentou tirar Jesus Cristo da cruz. Ele usou as pessoas que passavam diante dele, e ali, zombando dele, dizendo, colocando, pedindo dele realmente uma prova que se ele era o Filho de Deus. Se tu és Filho do Senhor de Deus, desce da cruz. Tu não disseste que destruías o templo e reedificavas em 3 dias, ainda que Cristo falava dele mesmo, do seu próprio corpo, que ele iria morrer, iria descer à mansão dos mortos, iria para o céu da terra, mas ao 3º dia ressuscitaria. Mas eles não tinham a visão, eles olhavam para o templo, pensavam que Jesus estava fazendo menção ao templo físico, à construção, enquanto Cristo falava do seu próprio corpo, do seu próprio projeto de vida para a humanidade. Mas o adversário tentou de todas as formas tirá-lo do Calvário, tirá-lo da cruz. Muitos pensam que era vontade do diabo que Jesus Cristo morresse na cruz, mas não era. Quando ele saiu do Jordão, você já viu o adversário, quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali o adversário tentou, para quê? Para que ele não cumprisse o ministério da sua morte. O diabo não queria que Jesus Cristo morresse, porque ele sabia que quando Jesus morresse, a culpa da humanidade seria paga. Ele seria o justificador. O projeto de Deus houve cumprimento. Então eu quero te participar algo muito interessante nessa tarde, nesse domingo especial, em que nós estamos celebrando a morte, sim, mas a ressurreição. Fazemos parte, irmãos, de um povo que crê que Cristo não está mais morto, de que ele não está mais na cruz. Eu não preciso levar ele, carregando ele em um crucifixo, porque eu sei, e você sabe, que ele não está mais lá. O Deus que nós pregamos, anunciamos, que nós fazemos menção, não é aquele que está numa cruz. O meu Senhor, o teu Senhor ressuscitou. Ele não está mais condenado. Ele chega a dizer em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que ele está vivo, foi morto, mas vivo está para sempre, amém. Não morrerá mais. E tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Ele venceu a morte. Ele não está mais lá. Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. É ele que domina a morte. Eu quero que você entenda. Então, quando nós começamos a observar, nós vemos o cumprimento exato de tudo que a palavra determinou. Se você começa a observar ainda no Salmos 22, versículo 16, está escrito o seguinte: pois me rodearam cães e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Que coisa grande. Bom, Josué, Deus te abençoe, meu querido. Dá um cheiro na Isa por nós. Sintam-se abraçados por nós. Amém? Então, quando você vê este versículo 16, do Salmos 22, também foi uma palavra profética, dizendo o que ia acontecer com Cristo, que ele seria pregado na cruz, que ele seria transpassado por grampos, por pregos. Iriam cravar meu Senhor na cruz. Salmo 22, versículo 16. E quando você começa a observar, Mateus ainda no capítulo 27, versículo 35, diz: e havendo crucificado, crucificaram. A palavra dos Salmos 22, versículo 16, se cumpriu também. Aquela forma de crucificação foi cumprida como Deus determinou há mais de 1000 anos.
Mas a palavra do Senhor não fica sem cumprimento. E ainda continua Mateus 27:35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Se você observar, irmão, olha o que diz Isaías 53, versículo 3 ao 6. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Poder justificador. Quando eu olho para esta palavra, não tem como não haver um constrangimento em meu coração pelo que nós fizemos Cristo passar. Então hoje, como Deus nos deu esse tema, irmãos, eu não posso apenas participar da ceia, tenho também que recordar. Então, quando eu estiver partilhando da ceia do Senhor, quando eu estiver almoçando com a minha família, quando eu estiver jantando com os meus amigos ou familiares, eu preciso entender que isto hoje é possível porque alguém se doou a si próprio para que nós tivéssemos condição de nos apresentar de uma forma cordial hoje uns aos outros, celebrando esta vitória da vida sobre a morte. Cristo morreu, mas ressuscitou, para que nós tivéssemos nele também vida. Então que você possa olhar, que tudo que vos falei nesta tarde, que tenho vos apresentado, usei um livro qual foi escrito há mais de 1000 anos atrás. Hoje, bem mais, mas eu falo da escrita de Salmos 22 até a conclusão de Mateus. Onde está relatado lá em Mateus, com o sacrifício de Cristo. Mais de 1000 anos se passaram. Mas cada gesto que foi mencionado, os sentimentos, tanto de Cristo na cruz, como do povo que ouvia, foi relatado nos Salmos 22. E se você observar também, aproximadamente 700 anos antes de acontecer também no livro de Isaías 53. Até o sentimento de quem passava diante de Cristo, de quem estava ao seu lado, foi relatado. Quando nós observamos isso, entendemos a veracidade da palavra, que não fica sem cumprimento. Mas tudo isso, trago-vos um resumo do que está para acontecer. Tudo que nós celebramos hoje foi o cumprimento do sacrifício necessário para que nós fôssemos reabilitados à presença de Deus. Se você ver Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois de ceiar, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20. O próprio Cristo, celebrando a ceia, que já era um memorial do seu próprio sacrifício, ele deixa claro que nós, eu e você, temos que lembrar, temos que tomar como memorial o que nós vamos celebrar, o que estamos celebrando. E a ceia do Senhor, eu gosto de dizer isso, não é apenas uma vez por mês para aqueles que professam a fé evangélica. Não é apenas uma forma de você ver uma celebração mensal. Nós temos que viver este compromisso de comunhão com Deus cotidianamente. Todos os dias estamos celebrando comunhão. Estamos lembrando do que Cristo passou. Estamos evidenciando o sacrifício dele. Eu não posso esquecer, em momento algum, do que o meu mestre passou por mim.
Sabe por quê? Porque cada vez que eu for provado por alguma coisa, eu vou entender que o meu mestre foi muito mais castigado, que o meu mestre passou por prova muito maior do que o meu mestre, mesmo sendo homem, porque ele esvaziou-se de si próprio. Você vai ver lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir. Ele esvaziou-se, ele abriu mão, ele tirou os poderes que ele tinha como Deus para se fazer o homem. Mesmo assim, pela bondade e misericórdia do seu coração, ele provou o pior que alguém poderia provar, para que na carne, na fraqueza humana, ele celebrasse a reconstrução da nossa comunhão com Deus. Então, que este dia seja um dia realmente memorável, que você nunca venha esquecer deste sacrifício, que você nunca venha esquecer do que Cristo fez por nós, que você venha colocar em teu coração sempre esta grande verdade, que aquele que nos chamou das trevas para a luz, ele pagou um preço muito grande para que isso fosse realmente uma realidade. E se você observar, quando você vê, eu estudo o livro de Hebreus, você vai ver que existe um texto muito interessante. O capítulo 2, o versículo 3, diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, esta data, este dia, nesta tarde, eu trago para os amados esta reflexão acerca do que nós estamos celebrando. Que não seja apenas uma comunhão entre familiares e amigos, um momento, de comunhão entre nós, mas que seja um momento de nós lembrarmos o que o amado Mestre Jesus Cristo passou para nos tornar filhos, co-herdeiros com Ele. A palavra co-herdeiro é aquele que herda com alguém. Ou seja, quando você vê Romanos capítulo 12, o versículo 5, diz que nós somos muitos membros de um corpo em Cristo. É nele que nós herdamos. Somos herdeiros com Ele. E na nossa individualidade, somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Que você possa ter nesta tarde esta visão, esta forma de entender o que foi realmente feito. Que para que eu e você hoje fôssemos portadores da vida, alguém teve que morrer. Mas quando ele morreu, estava enterrando a dívida que pesava sobre nós. E ele ressuscitou, trazendo para nós a absolvição. Mas para que nós possamos realmente estar de porte desta grande vitória, precisamos entrar por este caminho que morreu, mas ressuscitou. Então vamos fazer menção deste dia como um dia de reconhecimento e gratidão a Deus. Que nunca falta em nosso coração a gratidão pelo que Jesus Cristo passou, por aquilo que ele se submeteu, para que nós tivéssemos nele a vida eterna. E quando eu digo desta maneira, irmãos, é sem ter medo de errar, porque a palavra me garante: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado da minha e da sua vida a partir do momento em que nós entendemos e aceitamos esse sacrifício. Por isso, deixo-vos a paz que o mundo não entende, a paz que só emana do trono deste Cordeiro, que ele próprio instituiu no seu próprio sangue, com o seu próprio sacrifício. Que você venha ceiar, que você venha se confraternizar com seus familiares, que você venha se confraternizar com seus amigos, mas sem esquecer de que para hoje ser uma verdade, houve um sacrifício, e que o Rei de toda a glória deixou os seus atributos divinos para fazer aquilo que era para mim e você fazer, que não tínhamos condição. Mas por nos amar, ele assim fez. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. Por isso, entrega a tua vida a Ele e não duvide do que Ele pode fazer por você. Tá certo? Temos uma alegria muito grande em poder dizer que hoje, irmãos, começam os cultos presenciais, não é? Nós estaremos na nossa igreja, e eu creio que em todo o Brasil os irmãos estarão abrindo as portas, né, dos templos para adoração a Deus, para realmente poder compartilhar com os irmãos da ceia do Senhor, poder fazer menção daquilo que Deus é, né, poder visualizar, né, fisicamente também os irmãos, que nós nos esforçamos para estar perto, entre aspas, né, porque tem toda aquela
aqueles cuidados necessários, mas nós estamos nos esforçando, né, amados, para cumprir as determinações, mas é gratificante para nós sabermos que nós vamos retornar aos trabalhos na casa do Senhor também, para podermos ali, irmãos, estarmos partilhando de momentos, né, na presença do Eterno Deus. E acredito que o Deus que pode é só o começo do que Ele vai fazer. Eu acredito que nós entendemos qual é a vontade de Deus. Estes momentos de restrições serviram muito para a igreja do Senhor também. Então, que nós tomemos, né, por exemplo, tudo que nos aconteceu esses dias, as restrições que nós sofremos, e ainda tem algumas coisas que estamos, né, passivos digamos assim, limitados, né? Mas cremos que o Senhor, que começou a boa obra, há de aperfeiçoar. E chegará o tempo, não é, como diz Eclesiastes, o tempo de abraçar. Estamos no tempo de deixar de abraçar, por enquanto. Mas o tempo de abraçar se aproxima, e eu creio que o Deus poderoso, o Deus Santo, já tem cuidado da sua igreja e vai permanecer neste governo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje é dia 4/4, tá certo? Eu creio que daqui para o dia 10 deste mês, nós estaremos aqui sorteando uma Bíblia, tá certo? Nós completamos um ano deste projeto. Faz um ano que nós estamos com esta live, irmãos, de meio-dia. Às vezes atrasa um pouquinho por conta do meu trabalho, às vezes estou viajando e eu dou um jeito de transmitir, né, mesmo da BR, onde eu paro, que dá cobertura, tem sinal de celular, eu transmito, como os irmãos que me acompanham sabem. Mas pela bondade e misericórdia de Deus, completou um ano, né? Nós temos um ano deste projeto, falando de Jesus, almoçando com Jesus, nos alimentando da palavra. E Deus colocou em meu coração em dar uma Bíblia para os irmãos. Nós vamos fazer um sorteio aqui, não sei qual vai ser o dia, se amanhã, não sei qual é o dia. Mas daqui para o dia 10, eu creio, no máximo dia 10, a gente vai estar sorteando uma Bíblia para os irmãos que estiverem na data conosco. No dia que for sorteado, estiver conosco, nós vamos estar sorteando uma Bíblia, tá certo? Depois você vai entrar lá no meu privado, vai deixar o teu endereço e eu vou entrar em contato contigo e mandar a Bíblia para você em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Nós vamos estar fazendo isso em nome de Jesus, que é uma forma de nós reconhecermos. Eu estou com este ato, eu estou dizendo assim, que toda palavra que o irmão recebeu não é do irmão natalício, mas eu recebi do Senhor apenas como um canal do Senhor para levar para você. Então a glória não é do irmão que vos fala, é do meu amigo Espírito Santo, que no decorrer deste ano nunca deixou faltar uma palavra para nós, né? Porque não é para vocês, é para nós. Eu tenho recebido a palavra que Deus tem nos dado. Então é uma forma de eu pegar a Bíblia, que é a palavra de Deus, e eu dar para você. Eu estou de uma forma, com um gesto, dizendo assim: eu reconheço que a palavra que vocês têm recebido e eu tenho recebido não é minha, vem do Senhor Jesus. Então a glória é para o Espírito Santo de Deus, que tem nos ajudado, mandando para nós aquilo que nós precisamos para a adoração do Senhor. Então que você possa estar conosco esses dias, daqui para o dia 10, eu creio mais tardar dia 10, eu quero, estou orando a Deus aqui, Deus vai dizer hoje. E você que já tem Bíblia, comece a orar, diga: Senhor, se existe alguém que está sem Bíblia e tem nos acompanhado, faz com que nesse dia acesse a live e seja sorteado para que tenha a porção da palavra, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã, se Jesus não tiver voltado ainda e nos permitir, estaremos aqui adorando ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Pela bondade e misericórdia do Senhor, esperamos, se não aqui, mas na glória, um encontro com os irmãos, de uma forma muito especial, regidos pelo Espírito de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.